Então, sejam muito bem-vindos todos à nossa entrevista com mentores, né, do Grupo Conectados. É um prazer todos que se jogaram nessa oportunidade de estar aqui com nós. E estávamos com muitas saudades, né, eu e o Edu, de vir fazer um movimento como esse. São puxões de orelha que nós dois recebemos, estamos recebendo, mas a espiritualidade é tão sábia que nos respeitou num período aí de intenso de aprofundamento de estudos, meu e do Edu, no ano passado. Então, quem é das antigas que acompanhava nós dois, a gente trazia muito essas oportunidades, né? E estamos voltando. Então, Edu, seja muito bem-vindo, meu amado irmão, querido. Obrigada, né, por mais uma vez a tua disponibilidade com a gente. Antes de já começar com os mentores, quero que tu dê uma palavrinha. Olha aí, já me colocando, né, para falar, né? Oi, gente, boa noite, né? Bom, não tem nada para falar, pessoalmente, né? A não ser agradecer, porque a Gi também faz bastante, puxa bastante, né? Essas coisas que tem, puxa os mentores, puxa as energias para falar. Às vezes eu quero ficar quieta, ela vem com ideias, né? Que provavelmente devem puxar ela para me puxar, porque como eu falei, eu quero me aposentar, mas ninguém deixa eu me aposentar. Então, é sempre, mas as brincadeiras à parte, é sempre um prazer imenso, né, poder compartilhar, poder oferecer, ao menos, quem eu sou, né, como Eduardo, para que eu seja um canal, para que a sabedoria dos mentores universais venham falar. E eu sempre falo que o importante não importa como seja a resposta para você, mesmo que não soe algo tipo assim, porque nunca é aquilo que a gente quer escutar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Segunda coisa a se lembrar é que nós, como seres humanos, temos horrores, um monte de resistência à mudança, resistência àquilo que a gente precisa, às vezes, na vida, e os mentores são basicamente como médicos da alma. Eles vêm com um bisturi, abrem a ferida que já está aberta um pouco mais, joga a medicina ali em cima, né? E a gente, às vezes, tem que pegar, saber processar, saber permitir que a medicina tenha o seu efeito. E quando a gente não consegue escutar realmente com o coração aberto, com a mente aberta, faz igual os objetos que a gente compra de decoração, bota na prateleira por um tempinho e esquece que comprou ele, que está ali no cantinho. Para um dia você volta a revisar aquilo e pode fazer um sentido maior, né? E a compreensão vem e abre às vezes a mente da gente, abre o coração e abre os caminhos que a gente precisa ver, ou para onde que a gente precisa ir, ou as mudanças que a gente precisa fazer realmente na vida. Então, é realmente um convite, né, a nunca descartar 100%, sabe? Porque às vezes a gente pode não achar que tem algo para a gente ali, mas só o fato da gente se colocar disponíveis para voar, o vento sabe levar para onde a gente precisa estar, sabe? Às vezes. Então, se coloca nessa permissão, né? De ouvir, de coração aberto, e nunca levar para o pessoal, porque afinal, eu gosto bastante de ver os mentores como energias que não têm nada, nenhum dever, nenhuma obrigação a fazer nada por ninguém, né? Mas se colocam disponíveis, assim como nós estamos disponíveis aqui, mas eles se colocam disponíveis a vir e abrir um pouco os nossos olhos, né? Nessa vida que às vezes parece ser tão dura. Uma vez os olhos abertos, aquilo que a gente acha que está desbloqueado sempre teve na nossa frente e a gente consegue seguir adiante com mais felicidade, paz. Então, é basicamente isso. Eu não faço ideia do que eu estou falando, só está saindo. E já bem... começou. É exatamente assim, sabe? Tipo, não tenho... É muito interessante porque eu não tenho agenda, né? Pessoalmente, como Eduardo, eu estava na piscina lá fora, tomando um cafezinho, conversando,
E é muito engraçado porque o dia se passou com as pessoas ao redor, falando de coisas normais, superficiais da vida, né? Do trabalho, das coisas como estão, foto aqui, foto acolá. E uma hora antes dessa sessão, uma moça que nunca eu tive a oportunidade de falar muito com ela, ela parou e começou a me perguntar sobre minha vida pessoal, de onde você vem, qual é a sua relação com seus pais, como é a relação com seus pais. Eu disse, nossa, ela veio me perguntar uma hora antes da sessão, a sessão já começou mesmo. Porque o meu caminho até então, se não existe sem espiritualidade, né? Porque os problemas pessoais, como o Eduardo que eu tive, os traumas, eu nunca fiz terapia, para quem não sabe, e eu vivo exatamente em felicidade e paz. A Gi conhece, algumas pessoas aqui me conhecem, e foi a espiritualidade em si que me auxiliou e me ajudou a estar onde eu estou hoje, vivendo como eu estou, e por isso que eu me coloco à disposição de compartilhar, né? Mas é muito incrível como, exatamente uma hora antes, essa pessoa que estava já o dia todo ao meu lado, do nada resolve me perguntar sobre minha jornada, e eu comecei a falar sobre espiritualidade, sobre como eu cheguei onde eu cheguei, sobre meus meses de meditação por 8 horas por dia, e conversa vai, até eu sentar aqui. Eu já tinha começado o assunto uma hora antes. Nossa, Então, sempre assim. Então, vamos começar. Pedir permissão, então, para o Eduardo para receber nossos amados mentores, para começarmos a nossa sessão. Tá bom, fazer o quê? Vocês não me querem mais aqui, né? Eu vou embora. Até daqui a pouquinho. Já combinamos horário e tudo. Eu combinei com eles, né? É sim, seus acordos aí. Esse povo para de rezar aí, ó. Ok. Vou partindo, aproveitem. Até mais. Olá! Oi! Já deu para Até que entender, né? enfim. Viemos com alegria, viemos com bastante alegria dessa vez. Hein? Sinal que o povo precisa. Ai, ai, sim, tem muita gente precisando rir aqui. Ah, até o Edu tá achando que tá ficando doido. Ai, que maravilha. Ok, aqui estamos. Como vocês estão, meus amores? Pelo jeito, não muito bem, mentores. Ai, já se passaram anos e séculos e ainda os humanos continuam achando que não estão bem. Não adianta nem a tecnologia mudar muitas coisas e causar conforto na vida, e ninguém nunca está feliz, né? Mas, ó, cabeça dura, como chamam? Ai, essas cabecinhas duras e sempre oram e oram e oram e pedem e pedem e pedem e pedem e pedem e pouco fazem. Poucas mudanças e querem se comprometer com seriedade. Aqueles que pedem felicidade com seriedade. Tanta seriedade e pouca leveza, pouca liberdade.
Aqueles que dizem, nossa, eu preciso muito de um auxílio, mas não soltam o ossinho, ó. O ossinho velho, igual os doguinhos que tem em casa ou na rua, com medo de soltar, de desapegar, de permitir. Ah, mas eu permito. Aí a gente vem e ajuda e diz, mas tem que ser do meu jeito. Isso é permissão ou um contrato? E assim esperam muita, muita, muita ajuda. Já respondeu algumas perguntas já. Ah, mas claro, a gente tá morto. Como não pode um morto saber da vida exposta de vocês? Sabe, nós rimos quando vemos os humanos preocupados com a privacidade dos dados no mundo online. Tudo aberto. Oh, se soubesse que do outro lado todo mundo vê tudo, vocês só esquecem. E aí vem o medo e criam aquele mundo do bicho-papão embaixo da cama. São as crianças que cresceram e esqueceram de deixar para fora do quarto o bicho-papão. Continuam crescendo. Percebem que vocês crescem, as ideias e os mitos que um dia criaram para amedrontar a criança surgem de outra forma. Agora, o velho bicho embaixo da cama é o medo de desemprego, o medo de ficar sem comida na mesa, o medo de não conseguir uma vida melhor, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo disso e o medo daquilo. E aí vão para as crianças e dizem, bicho-papão não existe, o bicho embaixo da cama não existe. O bicho se chama agora conta para pagar e boletos. E todos ficam com medo desses, hein? Será que descartaram mesmo a ideia? Gostamos até de brincar com a ideia do Papai Noel, que descartaram com certeza. Todo mundo esquece de achar que vai ganhar um presente no Natal, que vem do divino. Mas o medo do boleto ainda existe. E pergunta simples como, quem fez a conta no boleto? Vem de onde? Mas o boleto ainda tem esse medo. Ao invés de se observar um pouco mais com cuidado as ações, as escolhas que se vêm fazendo no mundo. Não é? Ouvimos muito, às vezes reclamando mesmo, que a vida é difícil, muito difícil, que não se consegue nada, que não se pode nada. Mas aí vimos nós e colocamos uma simples pergunta para vocês. Quem que está impondo os limites na própria vida de vocês? Onde está a entidade que esteja impondo limites? Ou são limites autoimpostos? Quando, se você escolhe deixar de lado a famosa lenda do Papai Noel, e aí dizem, não, eu estou esperando um presente do universo. Quando, na verdade, a lenda que existe no mundo do Papai Noel, que se foi criada como uma crença universal, já se foi descartada há muito tempo. Quando vocês perdem a magia de acreditar na crença que vocês mesmos criaram, mas querem acreditar que Deus e o divino vai mandar algo. Mas se analisar um pouco, bem mais a fundo, olha que contraditório, um pouco e a fundo. Só analisar um pouco, e aí você chega no a fundo. As ideias que você anda carregando. Será que a realidade que você está vivendo não é uma realidade autocriada e autoimposta? Com os limites contratuais feitos por sua própria mão algum dia em sua vida. O resultado de hoje é apenas a manifestação
das suas escolhas e desejos de ontem. E claro que a vida torna-se, até parece, apenas um pouco de aparência, que a vida torna-se um pouco difícil, seja em qualquer área da vida que você acredite. E claro que se você buscar provas na sua realidade atual, é claro que vai afirmar algo que você acreditou um dia no seu passado. Porque é igual fazer um bolo. Durante você estar misturando os ingredientes, você não sabe qual vai ser o resultado do bolo. Mas você precisa acreditar, crer, que aquela mistura vai trazer um resultado satisfatório ou agradável. E aí você coloca no forno, permite, e após algumas horas, onde não tem ação alguma tua, porque foi o forno quem está fazendo, isso estamos querendo fazer a alusão de quando vocês pedem algo, coloquem no forno e deixe que o forno tome conta, e não fiquem abrindo o forno a todo tempo e tentando meter o dedo no cozimento do bolo dos seus desejos. Então, é chegado o presente momento, você abre o forno, o bolo está lá quentinho, maravilhoso, você come, saboreia, está delicioso. E aquele é o resultado de algo que você fez no seu passado. Ficou simples essa descrição do exemplo de manifestação dos seus desejos e do que você faz como escolhas na sua vida do dia a dia? Perfeito. A gente não está esperando nem o tempo da temperatura, né, do forno. A pressa. Alguns nem mesmo ligaram o forno. E ainda já começam a culpar o famoso universo. Quando, na verdade, jamais ligaram o forno. Jamais aprenderam como controlar as temperaturas do forno. E isso é quando, muitas vezes, alguns nos pedem auxílio, ajuda, e ao invés de permitir esse auxílio e essa ajuda, e nós muitas vezes mandamos coisas muito simples. Ajudamos, colocamos uma pessoa que vai falar exatamente o que aquela pessoa precisa para dar o clique do primeiro passo. E muitas vezes é necessário saber, primeiro, antes de misturar todos os ingredientes, pesar a quantia necessária de cada ingrediente. Saber saborear cada ingrediente e saber o que está utilizando. Não adianta vocês pedirem um carro quando muitas vezes mal se entraram em um curso para aprender a dirigir. Ah, mas eu quero a prova de que o universo me escuta e manifesta as coisas que quero. Para quê? Mandamos o carro e o carro vai ficar fazendo o quê? Andando só? Não dá, né? E aí, se mandássemos o carro, como ficaria? Ai, agora estou frustrada porque o universo não entendeu exatamente o que eu queria. Eu queria um motorista. Eu que soubesse dirigir para andar comigo no carro. Bom, ou você sabe o que quer ou o que não quer. Não é? E aí vem a indecisão. E essa indecisão e todos esses detalhes, como indecisões, medos, frustrações, todos esses são os primeiros ingredientes do bolo. A primeira compreensão, se você não sabe diferenciar o sal do açúcar, você não vai saber qual o sabor que vai ficar ao final do bolo. Porque para fazer um bolo, ou você compreende a receita que está fazendo e tem alguma ideia de algum resultado ou de algo como vai sair aquele sabor, a expectativa daquele sabor, você não faz a mínima ideia do que está fazendo. Posso pegar complementar com as perguntas? Essa mesma ideia. O livre-arbítrio é teu. Se quiser.
a maioria das perguntas que nós recebemos foi sobre orientação profissional, né? A maioria do grupo está com uma grande dúvida sobre se escolheu o caminho certo, se esse caminho que escolheu está difícil prosperar, e algumas em momentos de mudança de carreira. E aí, já refletindo com tudo que foi compartilhado, poderia falar sobre o sal e o açúcar. Se eu sei que o sal eu já conheço, por que não experimentar o açúcar? Bom, aí, essa é muito boa essa analogia colocada por você, mas tem um porém gigante. E muitas vezes, a busca pelo açúcar é a negação do sal. E a vida e o universo detesta negações. Porque quanto mais você nega, mais daquilo você vai provar. E por isso que alguns dizem, por que está tão difícil de fazer a mudança? Porque é basicamente tentando fugir de algo que não se compreendeu ainda. Queremos fazer um adendo que não estamos dizendo que é errado. Do nossa parte, não existe certo ou errado. Existe aquilo que você quer e aquilo que você necessita, certo? Como crianças que muitas vezes querem muitos doces, mas elas não podem, porque não necessitam ainda, ou não têm o desenvolvimento ainda para compreender que talvez doce demais vai fazer mal àquele corpinho dela. E por isso que é necessário que os pais repreendam e não permitam que o doce seja consumido em grandes quantidades, correto? Muitas vezes, essa busca pelo caminho é igual exatamente à criança que quer o doce naquela hora, mas que aquilo que vocês consideram como Deus, e queremos fazer uma pausa aqui. Analise o questionamento a seguir. Como? Já perceberam que muitos de vocês colocam Deus numa posição de alguém super fraco, sem poder algum? Porque se pede e não se permite que o pedido chegue ou confie no caminho daquele pedido. Porque o que acontece quando se pede ou se quer algo? As dúvidas, e 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 as dúvidas. E aí vocês creem muito mais nas dúvidas que aquilo que você chama de Deus. Deus não é todo-poderoso? Por que a dúvida se transforma tão poderosa? Então, o que acontece é que algumas destas pessoas buscam a negação daquilo que é necessário compreender. Não estamos dizendo que você precisa ficar em uma situação que não está boa para você. A compreensão, ela é diferente. Ela te oferece saber por que você fez aquela escolha daquele caminho, o que te trouxe de consequência e aprendizado, e a partir daí você segue, porque você compreendeu, através da sua própria escolha, a raiz da situação. Mas tem um ponto muito importante, que quando vocês acreditam no universo, falam de Deus, e pouco se crê e se permite se entregar a isso que se chama de Deus. No sentido que, quando vocês querem fazer uma mudança, começam com a mudança, e essa mudança não vai conforme a sua expectativa naquele exato momento, o que vocês fazem? Ai, nada vai dar certo mais. Já quero sair daqui. Quero voltar para o que eu já sabia. Bom, não pediu tanto a Deus para entrar nesse caminho? Porque no momento da primeira
vamos dizer assim, da primeira visão do não resultado das expectativas, vocês já querem desistir, já acham que estão no caminho errado. Algo importante a compreender nessa vida é que vocês nunca estão no caminho errado. Estar no caminho errado é você dizer que Deus, a alma e tudo que existe fez algo errado. E não existe erros no universo. No universo, uma rosa, mesmo que ela nasça sem metade das pétalas, tem um propósito para aquilo. O que acontece é que mesmo que suas pétalas não tenham a mesma quantidade que a pétala da vizinha, então algo está errado, porque eu não tenho o mesmo. Eu não tenho por igual. E vocês criam a ideia de que existe o caminho errado. E não existe caminho errado de forma alguma. Porque mesmo naquele caminho que vocês consideram errado, se vocês seguem com o compromisso que um dia vocês assumiram, dizendo que queriam, o resultado virá. Pode não ser da forma que você espera, mas vai ser da forma que você precisa. Deus nunca coloca o sal ou o açúcar em quantidade errada no prato de ninguém. Vocês é que pegam o sal e o açúcar e dizem, falta um pouco mais, e continuam colocando. E o que acontece quando fica muito doce é vocês não querem beber. Não querem aceitar a escolha que fizeram. Não querem assumir que, através da minha cabeça dura, eu não aceitei as coisas como estavam indo. E eu quis forçar de um jeito que eu acho que é melhor. E é por isso que entra novamente a velha guerra entre o humano e Deus, onde a mente humana quer ser melhor que Deus, porque não confia 100%, porque acha que Deus anda escrevendo certo por linhas tortas. Esse ditado, onde Deus escreve certo por linhas tortas, significa que aquele que está escrevendo a história sempre escreveu certo. Os humanos é que continuam distorcendo o caminho que escolhe. Porque no primeiro compromisso, e que não sai como querem ou como julgaram que deveria ser, querem pular fora do barco. Para alguns, chegarem àquilo que desejam e que querem, e que acham que devem ter naquele momento, podem durar 10, 20 anos. Para outros, podem durar 5. Por que isso? Porque alguns ainda têm a cabeça muito dura em aceitar testar os ingredientes, quando outros se dedicam muito a fazer vários bolos, aceitar as falhas das escolhas que fizeram, continuar novamente, compreender novamente, e até obter o resultado e compreender as escolhas que têm feito. Mas aí alguns fazem. Hoje eu faço esse bolo. Daqui a 3 meses eu faço outro. Daqui a 6 meses eu faço outro. E se frustra, se frustra, se frustra. Ah, daqui a 1 ano eu faço outro. E pula para fora novamente. Eu me comprometo depois. E pula para fora novamente. Essa é a diferença entre alguns resultados esperados para alguns e para outros que enfrentam suas frustrações e o que é necessário para o aprendizado daquela alma, um pouco mais com velocidade, com vontade, com ganas de ter aquilo. Não com ganância, mas com muita vontade de poder compreender e chegar ao resultado.
Porque uma coisa que acontece e é muito claro no seu dia a dia, na sua vida. Já perceberam que quando vocês querem algo muito forte, aquilo acontece de forma esperada ou inesperada muito rápido? Podemos receber o joinha da tela, se vocês têm aí? É igual a mesma vontade de quando vocês precisam. O exemplo que gostamos é quando vocês são jovens e que precisam ir para uma festa a qualquer custo, contra a vontade dos pais ou não. Vocês querem, não tem dinheiro, não tem nada, mas vocês acham a forma de ir, curtir a festa, até às vezes ter um drink, sem nada. Mas vocês fazem acontecer por causa da vontade de querer fazer e de querer estar lá. E uma vez que vocês fizeram isso está nítido no seu dia a dia, na sua forma de viver, que você pode fazer acontecer quando você realmente escolhe querer. A diferença é quando vocês escolhem querer algo, mas podemos dizer, ao invés de escolher com vontade e dedicação, vocês sentam em cima do muro. Deixa eu ver se vale a pena primeiro. Deixa eu testar se vale a pena. Quem está aqui em cima do muro que conseguiu passar? Quem fez acontecer? E claro, o sinal que vocês estão dando é que vocês não têm o coração 100% dedicado àquilo. Que mesmo quando é dito, meu coração está 100%, lembra do momento quando você fez algo 100%, querendo, mesmo que contra aqueles ao seu redor. Vocês fizeram acontecer. Está fazendo sentido? Com certeza. Podem reagir aí, povo. Não estamos batendo em ninguém, tá? Nós sabemos que parece doer porque vocês criaram a ideia do emocional e romantizaram isso. Vocês continuam romantizando o emocional de vocês como se fosse a sua própria telenovela. Sabe? É aquela situação onde se está com dor de cabeça e vocês romantizam, é dor de cabeça. E aí romantizam a dor de cabeça como, não, isso é por causa do meu emprego, da minha situação, que não está indo bem. E aí fala, e fala, e fala só do que está ruim. Nunca do que realmente se está focando e querendo. Igual o exemplo da festa. Que quando se quer, fala com a amiga, fala com o inimigo, fala com quem tiver que ser falado. Até um sapato emprestado encontra, roupa emprestada encontra. Se for ir para casa de uma amiga se maquiar, pedir o que for para a mãe não perceber que saiu com a roupa de casa, sai a roupa de algum lugar. Pega uma coisa aqui, outra ali, faz acontecer, vai para a festa e não se importa se os pais vão brigar depois. Já está feito mesmo? Mas não fazem isso com a profissão. Por quê? Porque romantizam. Eu não sei, Deus não gosta de mim. Talvez não é esse o caminho, eu estou no caminho errado. Eu preciso descobrir o meu propósito de vida. Ai. E está tão óbvio no caminho de vocês, porque história foi deixada para vocês não como apenas um aprendizado para passar em teste escolar. Foi deixado como um exemplo de escolhas que foram feitas e os resultados que existiram. Como um dia existiram castas na Índia, onde você nasce pobre, aceita ser pobre para o resto da sua vida. E não seja abusivo de tentar ser algo além daquilo.
porque senão você será morto. E esse era o propósito ser aceito. Esse era o propósito de muitas vidas e ainda são existentes no mundo atual. Por isso que o universo, ou Deus, ainda não se livrou de tudo isso. Existe ainda mesmo nessa dimensão onde vocês estão. Pessoas nascendo, crescendo e existindo para serem aquilo eternamente até morrer. Algumas crescem até mesmo para serem pessoas que vão carregar bomba e se explodir em algumas partes do mundo. E aí te perguntamos e vamos um pouco mais profundo nisso. Você aceitaria que o seu propósito, se disséssemos que o seu propósito agora é estar e morrer na mesma situação que você está nesse exato momento? O seu propósito é viver a vida que você está vivendo eternamente agora. E conseguimos ver algum de vocês desconfortável na cadeira. Porque sabem que não aceitariam isso. E porque ficam procurando o meu propósito de vida. Quando se tem liberdade a escolher o caminho que quer. Percebe que até mesmo essa pergunta que fizemos de afirmar que se disséssemos para você que o seu propósito é viver essa vida que você tem agora, nesse exato momento, eternamente, você está satisfeito? Está satisfeita? E sabe o que isso mostra? O quanto que você está negando a sua vida atual. Nada mais, nada menos que isso. Que você acha que a sua vida atual, algo de errado, está existindo. E esse é o grande propósito, fazer você perceber que você está negando a realidade que está vivendo. E lembra quando falamos, quanto mais você nega, o universo adora isso, porque não existe negação. Apenas afirmação. Quanto mais você nega, mais você afirma que quer continuar vivendo aquilo. E por isso que os empecilhos surgem, as coisas parecem não andar. Porque vocês estão vivendo em negação, ao invés de apreciação do caminho que chegou aonde chegou. Porque mesmo colocando em uma visão um pouco mais humana para vocês, estar nessa sessão da forma que vocês estão é privilégio. Ou vocês acham que o pedinte que está lá fora, que às vezes você nega R$ 1, vai conseguir esse auxílio de alguma forma? E você acha que eles estão sem auxílio do universo e de Deus? Alguns deles têm muito mais consciência que vocês que estão aqui. Entende? Bom, aí, será que estamos salvos porque o Edu afirmou que nós viemos com bisturi e abrimos a ferida um pouco mais? Bom, avisamos, hein? Isso é para mostrar que não existe distinção entre estou bem na vida ou estou mal na vida. Existe apenas estou negando a vida que tenho e permitindo continuar, talvez aprender, compreender um pouco mais sobre mim, minhas escolhas, o que estou fazendo, o que estou afirmando, o que estou falando a todo tempo, que eu não paro de falar apenas do que está ruim e esperando que algo fique bom. Você acha que se Deus descesse em forma humana nesse exato momento, como vocês imaginam, ou Jesus, aquele que chamam de Jesus, descesse na sua frente agora, você acha que ele ia passar o tempo afirmando o que é que está de ruim no céu?
Imagina como você ia ver esse Jesus que só desce na sua frente e só reclama de como tá todos os pedidos do mundo. A tia da esquina não para de me pedir para o filho dela se formar em uma coisa e ter dinheiro e salvar ela. Aquela outra não para de reclamar da irmã que só reclama e só faz fofoca. Aquela outra não para de me pedir um carro e um marido e um homem que seja musculoso e tenha muito dinheiro. Aquela outra não para de me pedir para o propósito dela. O que eu faço? Nem vocês, o Jesus que vocês acreditam que existe, iria perder toda e qualquer credibilidade como Jesus. Percebem? Percebe como talvez o seu próprio comportamento é o único que está no seu próprio caminho, impedindo você de prosseguir para algo mais bonito que espera? E percebemos que algo ficou claro. Ficou claro para vocês? Perfeito. Tem uma pergunta sobre questão de saúde. Então, uma pergunta de uma das participantes: o que ainda não estou vendo ou limpando no meu campo que está afetando minha saúde ainda? Gostaríamos que você repetisse o questionamento. O que ainda não estou vendo, limpando do meu campo, que está afetando a minha saúde ainda. A sua afirmação que algo está errado ainda. Vocês percebem que o mais lindo é algo existe na saúde, certo? Existe um distúrbio da saúde. E aí vocês começam a buscar a cura. Energias, 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 e manda mais, e manda mais, e manda mais, e manda mais. E ao invés de se permitir saindo do caminho, aquilo se torna uma obsessão. Algo ainda está lá. E que eu preciso limpar mais. Você está permitindo que algo aconteça? Ou você está afirmando que aquilo ainda é extremamente verdade, muito mais além que qualquer tratamento que você esteja fazendo? O soltar e desapegar também é uma forma de cura. E aí, tem outra forma de ver isso. Percebendo as crenças que você anda carregando. Não adianta vocês. Estou procurando uma forma de me curar. Faz hoje, faz amanhã, faz depois. Aí tem algo aqui ainda. Faz hoje, faz amanhã, faz depois. Aí tem algo aqui ainda. Quando, na verdade, o seu sistema de crenças não permite você ir além, porque a crença que você imagina é: preciso passar por 10 médicos, preciso passar por 20 exames, preciso passar por uma bateria disso, disso e daquilo, preciso ver especialista, preciso fazer tratamento, preciso tomar remédios, preciso ser cuidado por alguém, preciso que alguém me olhe um pouco mais, preciso que as pessoas cuidem de mim. E nada disso é solto no processo. Porque, na verdade, você está buscando uma afirmação naquilo que você acredita. Então, não adianta fazer 10 mil tratamentos de cura, quando, na verdade, suas crenças são tão fortes que não te permite, de nenhuma forma, se autocurar ou receber cura de nenhuma forma. Porque, na sua cabeça, na sua crença, existe a crença forte que você precisa do tratamento humano, do cuidado humano, do carinho, da atenção de familiares, de amigos, de parceiros. Então algo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Lembra dos ingredientes que falamos do bolo? Alguns tentam pular as etapas. Talvez o açúcar vai ser melhor que o sal. Mas nunca buscou compreender que tem pressão alta, ou talvez diabetes.
e continua forçando. Muitas vezes, é por isso que o ser humano tem inteligência. Para que vocês passem pelo filtro da inteligência existente em perceber que estou fazendo essa parte de um tratamento, mas a minha resistência é tão grande que eu não acredito que vai ser resolvida se não for através do tratamento dos médicos. E aí preciso você passar por tratamento dos médicos. Porque na sua mente, somente eles são autoridades sobre o seu corpo. E nem você mesmo. Faz sentido. Sim. Ok. Próxima pergunta. Por que ainda me sinto como se aqueles que já partiram me julgam o tempo todo, me deixando com a sensação de não merecimento? Por que Bom, ainda me sinto como se aqueles que já partiram me julgam o tempo todo, me deixando com a sensação de não merecimento? primeiro, é fácil culpar os outros, não? Principalmente os que já partiram, que não tem como falar com vocês, se não forem médios. Ah? Então vamos excluir esses outros que já. Deixa os outros estarem em paz. Pode ser assim. Vamos fazer esse convite. Deixa os outros que podem estar em paz e que na verdade estão. Alguns, alguns deles já nasceram novamente em outra família, deixaram muito para trás. Então não tem nada a ver com você. O que tem a ver é que você está se auto-julgando. Nada mais. Você se auto-julga, você se coloca suas próprias restrições pelo que acredita que você merece, no momento que merece, porque aprendeu a escutar isso por muito tempo. Só isso. Porém, vamos colocar até de uma forma que o Eduardo adora falar. Já cresceu, não tem responsabilidade, já passou dos 18, responsabilidade é totalmente tua. Te vira. Para de culpar os outros e achar que a sua vida é o que foi falado um dia. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua mente, cada um tem suas crenças. E está totalmente aceito pelo universo e por Deus. Tudo é permitido para cada um. Agora, o que você faz com sua própria mente e suas próprias emoções é responsabilidade tua. Você acha que os outros que partiram iriam ficar apenas focados em você apenas? Cada um de vocês nessa sala tem o seu ponto focal na vida. Todos estão aqui, com exceção de alguns, em busca de querer resolver o meu problema, no meu quadrado. Não é cada um aqui, oi, como você está resolvendo o seu problema? Deixa eu ver se algo que você fez ou algo que você resolveu me ajuda a compreender o que eu estou passando. E um ajudando o outro. O senso de comunidade perde a ser senso de comunidade por ser senso de individualidade. E mesmo nessa afirmação, que não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Percebe que nessa famosa pergunta é uma afirmação do que essa pessoa crê sobre ela mesma. Porque se você percebe, o seu senso de merecimento não cabia nem a nós mesmos estar falando. Porque é você com você. Nós não podemos até falar que o seu valor é um valor incrível, como qualquer outra alma existente, e como todos estão aqui nessa sala, mesmo todos aqueles que você acham que estão te julgando, vocês têm o mesmo valor. Agora, a pergunta que nós fazemos, você colocaria você e essas pessoas que você acha que estão te julgando no mesmo patamar ou nível?
ou você sempre está se colocando embaixo dos sapatos? E ao você responder essa pergunta, você tem sua resposta. Muito bem. Como as questões profissionais foi muito... para mim ficou muito claro. Se alguém que estiver aqui quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, né? Tem a oportunidade ainda. Eu vou aproveitar e compartilhar uma experiência para os mentores me ajudar a ter mais clareza. É para mim mesma. 2 noites eu sonhei, a gente fala como sonho, mas para mim era uma experiência muito real, de estar visitando a antiga casa da minha avó. E para mim foi uma experiência positiva, de reviver aquelas boas lembranças, mas fiquei com uma sensação de, será que eu tenho que fazer algo com isso? Ou foi só um gostinho de reviver? Não, você não precisa fazer nada para isso. É preciso compreender os sinais. O que queremos dizer com isso? Compreender os sinais de que a visita à casa da sua avó não foi apenas uma visita entre almas, apenas se cumprimentando. Porém, a forma que você aceita visitar precisa ser através das lembranças que você tem do ambiente. Por causa das ideias que são carregadas com relação a como eu posso visitar alguém do outro lado se não for um sonho. Entende? Então não foi nada mais, nada menos que as duas almas se reencontrando para se dizer um oi e mostrar como está. Mas a sua interpretação é que só foi além da imagem que você carregava, das suas memórias, pela limitação autoimposta no seu campo mental. Compreende? Sim. Então não tem nada a ser feito. Até porque ninguém está sem ajuda nesse universo. É preciso compreender que, uma vez que vocês partem desse mundo, podemos colocar de uma forma mais clara para vocês. Sabe como algumas de vocês conhecem o Edu e algumas têm mais proximidade com ele, certo? Sim. Bom, caso o Edu parta primeiro, e você talvez parta, se você vamos colocar você como sendo uma pessoa que não acredita em nada de espiritualidade, energias, mas aceita muito bem o Edu, certo? Sim. No momento que você parte, se você não aceita nada além de reconhecer a sua amizade com o Edu é quem vem te receber e vem te guiar, porque você é uma pessoa que aceita apenas o Edu. Então, você vai permitir que o Edu te leve para as compreensões necessárias, como alma, abra os seus olhos, abra os seus caminhos e etc. Porque muitas vezes, no mundo de vocês aceitam muito mais um amigo do que o próprio familiar vir ajudar. E aí o que acontece do outro lado é que, da forma que você vê os seus familiares, a sua avó, nesse caso, ela tinha muito mais conexões e pessoas e auxílios de outras pessoas que ela confiava. Então, não é errado, mas é distorcido a forma que se vê quando um parente morre, que depende apenas da vela daquele que vai no cemitério acender. Muitas vezes, até um simples pássaro que se criou dentro de casa é o único que é aceito por aquele familiar para vir. E aquele pássaro que conviveu com aquela pessoa por algum tempo, é ele que vem fazer o recebimento. Porque mesmo vocês sem compreenderem as linguagens dos animais, a linguagem universal como alma é compreendida em todo e qualquer lugar, além da comunicação verbal.
É preciso parar de interromper, não interromper, mas parar de criar a ideia de que Deus é ignorante. Porque Deus é todo onipresente e onipotente em tudo e em todas as coisas. Da simples planta que muitas vezes não é valorizada dentro de casa, aquela planta muitas vezes é quem absorve a quantidade de coisas absurdas que vocês atraem, porque aquela planta aceitou estar no seu caminho um dia para compreender como é absorver essas energias do campo humano. Mas que muitas vezes elas são descartadas. Muito simples. Compreende? Sim. Nada Fiquei está imensamente feliz. Não existe desconexão de forma alguma. Vocês é quem se iludem sobre desconexão. Porque vocês é quem criam a ideia de desconexão e afirmam que estão desconectadas. E mesmo na desconexão, isso é uma conexão através da manifestação que está desconectada. Tudo que se vive nessa vida é puramente manifestação. Está existindo depressão? É a crença que a depressão é mais importante do que qualquer alegria e qualquer liberdade. Está existindo tristeza? É a crença que a tristeza é mais importante que a alegria. Todo o inverso, todo o negativo existe o positivo. E é por isso que existe equilíbrio. Se fosse somente negativo, jamais existiria equilíbrio em nenhuma parte desse mundo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão, fazer uma pergunta direta? Aproveitem, ou já apanharam bastante. Tá, o silêncio, né? Encontraram a paz. Sapatadas de amor. Sapatadas de amor, né, Thaís? E mesmo com essas, algumas de vocês não aceitam. Ai, gente. Bom, deixa eu dar uma revisada. Acho que eu passei... Eram muitas questões profissionais. Tem uma última que também... Acredito que essa possa ser para encerrar realmente a nossa entrevista. Orientação espiritual sobre os desafios, oportunidades em relação à família, à profissão e ao casamento. Acredito que possa ser colocado porque foi uma pessoa que chegou agora, por último, e não pegou o início da nossa conversa. Então, é um combo. Será que precisamos repetir tudo novamente? Então, assiste a aula, né, mentor? O que podemos falar? Primeiro, sim, realmente, indicamos que essa pessoa assista tudo do início, porque vai se beneficiar 100% do que foi falado, mas existe um ponto muito importante nessa pergunta, nesse questionamento. Porque essa pessoa ainda está buscando que algo ou alguém venha resolver tudo que se está existindo de não agradável na vida. E é preciso começar a existir a responsabilidade dessa pessoa.
para cada coisa e fazer suas próprias escolhas pouco a pouco. Daquilo que não se quer. Sabe por quê? Seria muito simples e fácil se nós pudéssemos fazer escolhas por vocês. E mesmo se fizéssemos, o resultado não sendo o esperado, vocês iam fazer a coisa que o ser humano sabe fazer de melhor para todos. Culpar, negar e fugir mais uma vez. Então é preciso que essa pessoa aceite ver a vida como está, aquilo que não está sendo bom ou fazendo bem para si, muda. É importante largar as histórias que vocês criam sobre vocês mesmos. Ah, mas a história é quem eu sou, é o que eu sou, é o que eu alcancei. Bom, revive novamente e vê o quanto você vai ficar segurando aí nessa história. Se é tão importante assim. E se a história é tão importante, por que não continua aceitando tudo como é, da forma que está? Compreende? Vê que muitas vezes a história, que se é usada como uma desculpa, passa a não ser tão importante se nós falamos, se comprometa então com essa história como está e siga direto. E volta para o mesmo ponto que já comentamos anterior hoje. Então é importante saber o que quer, se comprometer com o que quer, sem criar mais outra história emocional por trás, como uma desculpa para se justificar. E é muito simples. É como aquelas questões de abusos que existem no mundo, mas a esposa ou o esposo continua querendo ainda levar na cara e apanhar e nunca se levanta do sofá para ir buscar os seus direitos. Vocês acham que os direitos foram feitos para quê? Para embelezar o livro da história humana ou para embelezar as histórias que se é falada para os colegas e para os familiares e ficar remoendo-se por aí e por acolá? Não, foi criado por algum motivo. Os aspectos humanos foram criados e físicos foram criados por seus motivos. Para auxiliar vocês quando é necessário. E, novamente, voltamos para o primeiro ponto que já falamos anterior. É necessário parar de romantizar a vida como uma desculpa para continuar fazendo e vivendo da forma que está. E por aqui é suficiente. Muito obrigada. Eu agora, como não sei se é o Eduardo ou se é eu mesmo me intrometendo na vida do Eduardo, mas o meu amigo estava com desconforto. Tem algum recado para o Eduardo? Ou ele já recebeu o recadinho dele? Ele tem os desconfortos, tem um problema existente acontecendo e está na mesma situação. É preciso parar de teimosia com relação a algumas coisas. E ele já sabe, tem ciência, mas continua teimando em cima da teimosia. Pode deixar. E mesmo Muito assim, obrigada. agradecemos por ter a percepção de agir como uma forma de contato do seu amigo. Porque às vezes, se depender dele, ele não chama a gente para nada. Pode deixar E ainda comigo. vive falando, será que ele está ainda aqui? E nós vamos para onde? Não tem para onde ir. Ai, que maravilha. Ai, que lindo. Muito obrigada. Nos vemos em breve. É com bastante alegria e amor e bastante compreensão que viemos
Estamos sempre presentes, seja hoje, amanhã, depois, há muitos anos além, muitos anos atrás, estamos sempre, sempre existindo no momento presente e sempre presentes com vocês. Então, agradecemos a cada um de vocês que se dedicaram a estarem aqui e querer ir além do que está existindo e vivendo em cada parte das suas vidas. Mesmo aqueles que acreditam que não precisam nenhum auxílio, algum auxílio está sendo oferecido e preservado e oferecido cada vez mais para aquilo que às vezes não se compreende. Então, agradecemos por essa oportunidade, pela forma que vocês compreendem, e viemos sempre com alegria e amor, e permanecemos sempre com alegria e amor. Até mais, e nos vemos no próximo momento presente. Hello, Edu! Voltei, universo! Ai, ai. Vamos nos enxergar, né, Eduardo? Sim, também. Ai, ai. Oh. Estão Hello, vivos? estão vivos aí? Como foi aí para vocês, né, desse outro lado? Ai, que saudade que eu tava disso. Tô chocada. Sério. Eu tive uma oportunidade incrível de estar presencialmente, né, quando o Edu veio ali na Gi, e foi muito, muito parecido. Por que que a gente precisa ouvir várias vezes as mesmas coisas, gente? Que doideira! Eu tô assim, ó, muito. E que bom, né? Que bom, porque é realmente a sensação que eu tenho é que às vezes a gente se perde da gente mesmo, e aí esses momentos fazem com que a gente se reconecte, Retorno, né? né? Com o que realmente importa, com que a gente está no caminho certo, mas que o tempo das coisas não é o tempo que a gente deseja. E eu acho que a nossa humanidade agora vai ter que aprender a lidar com o tempo de um jeito diferente, né? Porque a gente aprendeu a ficar correndo. E aí tem essas frases que a gente aprendeu, né, no mundo corporativo: correr atrás da máquina e correr né? E tem esses, e só vence quem acorda mais cedo e não sei o quê, e daí não descansa, aí fica tudo louco. Então, a beleza do descansar, do apreciar as coisas que a gente já tem, tudo de maravilhoso que a gente já está vivendo, para poder abrir o espaço né? Então, eu ouvi uma frase que agora me veio muito, que caiu muito com esse momento, que é: dar o passo que o universo dá o chão, né? Então, foi muito legal, de novo, assim. Foi muito, muito potente. E é isso, né? É uma verdade doída, mas tão amorosa, né? Que eu sou gratidão hoje, muito, muito grata. Eu queria estar do lado de vocês, né? Eu estou do lado de cá. Mas tu Mas tava teve pedindo... recadinho para ti. Teve Sim, recadinho para ti que a gente. eu levei, né? Não podia ficar sem, né? Começou assim, né? Edu tá na casinha querendo falar. E eu, ai, meu Deus. Muito louco. Muito Sim. bom. Bom, é isso, né? Foi o que foi, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Como que foi para você? É? Bom, gente. E assim, né? Eu não sei se vocês observaram a questão do tempo, né? Como é diferente. A gente faz apenas 1 hora que iniciou.
E geralmente quando a gente está fazendo aqui entre nós, o tempo parece que não dá conta de tudo. E parece que a gente ficou 5 horas ali naquele momento, né? Então é incrível. Realmente somos privilegiados por acessar tanto amor. Eu acho que a palavra é essa, né? É acessar tanto amor, tanto conhecimento. E agradecer o meu querido amigo por ser o transporte, né? Dessas mensagens tão lindas, embora eu tenha que ficar te infernizando. Mas a alma veio lá, meio cá, né? Uma parte ficou aí, outra aqui, a gente faz dar certo. É isso aí, é por isso que às vezes eu nem pergunto, eu já sei que vem a tamancada, né, do outro lado.